Opa. Vamos assim mesmo. Aí está, bom dia, pessoal. Quinta-feira. Tá horrível essa imagem. 20 de novembro de 2025. Agora são exatamente 10 horas e 57 minutos. Tá tudo desfocado. Não, mas essa é uma característica da câmera. 10 horas e 57 minutos. E para quem ainda não me conhece, alerta de pano amarelo. O meu nome é Daniel, eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Deixa eu passar um pano amarelo, trocar a câmera também aqui, só um pouquinho. Melhorou, né? Não muito, na verdade, o personagem continua o mesmo, mas a imagem está mais clara, pelo menos. Agora vocês conseguem ver todos os... Cala a boca, merda! Todos os fios brancos da minha barba. Não vou movimentar porque com certeza a estrela não está pronta. Tocou aqui no meu beco do lado. Depois de algum tempinho, ali pro Barra, uma viagem para se movimentar. Nesse dia maravilhoso de quinta-feira, 21 graus, dizia no meu celular. Até acho que tá mais. Estou com o ar-condicionado ligado porque meu telhado é de zinco. Patati patatá. 3 dias de folga. E ao longo do vídeo de hoje, ou pelo menos dos próximos takes, eu atualizo vocês o porquê dessa folga forçada de alguma maneira, mas que eu espero sinceramente que tenha me feito muito bem. Espero sinceramente que tenha me feito muito bem. Chegando aqui já na portaria desse condomínio, ver se a minha passageira está pronta. Se não tiver, eu não vou levar ela, porque é uma viagem de merda pro Barra, no X, e eu não vou me dar o trabalho de entrar em condomínio já de partida. E vindo a moça lá, deve ser ela. Mexendo no celular, um casalzinho. Deve ser ele, sim, com certeza. Depois eu continuo nossa conversa. Então, 10h59 do dia 20 de novembro, quinta-feira, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés. Ó, acho que me conhece. Oi, poisão? Eu sigo o senhor no YouTube. Agora tu veio. Tudo bom, tia? Como é que é teu nome? Alexandre. Manda um abraço pros guris lá, eu ia gravar aqui agora. É ao contrário, sabe por quê? Eu nunca sei, não consigo não, Moisés. Alexandre, aonde? Porto Alegre. Aqui de Porto Alegre? Tu é venezuelano? Agronomia. Agronomia? Mas tu é venezuelano, de fora? Não, sou de fora, sou do interior. Do interior. Santiago do Boqueirão. Eu percebi que tinha um sotaquezinho. Santiago do Boqueirão. Minha esposa é daqui. Que legal. Tu me acompanha no YouTube? Eu olho bastante coisa no YouTube, né? Eu não olho TV. Sim, eu também não olho TV há muito tempo. Aí eu deixo lá, tocando, às vezes 24 horas só, te olhando no canal. Que legal, show de bola. O meu filho né? Como é que é o nome dele? Isaac. Um beijo, Isaac. Deixa eu te deixar um adesivo aqui de Natal, já que pra tu não dizer que não te dei nada. Ó, Isaac, deixar um adesivinho aqui do Papai Noel, ó. Ó, o titio vestido do Papai Noel. Coisa que ele... E tem motorista de aplicativo, não? Tá motorista de aplicativo, não? Não. É só por curiosidade mesmo? Que legal. Obrigado e bom então trabalho. Então prazer foi todo meu, Alexandre. Um beijo, Isaac. Manda um beijo e abraço pra tua esposa ali também. Obrigado. Falou. Valeu, obrigado. Ganhei o dia. Pronto, posso voltar pra casa agora. Não preciso de mais nada. Não preciso de mais nada. Eu não sei vocês, mas talvez vocês não tenham esse tipo de interação, né? A grande maioria, pelo menos, não tem esse tipo de interação. Mas isso aqui, ó, que aconteceu agora, vai. Eu tô errado, mas se combinar direitinho, todo mundo transa. Eu não posso dobrar a esquerda aqui, pelas regras do Barra. Mas não tem ninguém nesse shopping agora, só Isaac deixando sua esposa. Enfim, ganhei o dia. Quiçá o ano. 11h12, eu desliguei o X que eu preciso abastecer, não vai tocar Comfort mesmo, e o mapa tá de 1 a 14 minutos, nunca tinha visto isso na vida, né? Mudou essa forma de cores aí coisa de 1 mês, 2 meses, sei lá. O tempo não tem mais sentido na minha cabeça, as coisas vão acontecendo, eu não consigo mais registrar. Em março aconteceu isso, em abril aconteceu aquilo, em fevereiro aconteceu aquele outro. Vai mudando, e as coisas um dia em cima do outro. Bom, deixa eu dar uma satisfação pra vocês, falar um pouco também, porque faz 3 dias que eu não falo com ninguém, nem com o Bill. E também me aliviar de alguma maneira, não sei se estou aliviado ainda. Primeiro, foram 3 dias de folga, tá tudo bem comigo fisicamente, aqui nem tanto. E recebi algumas mensagens ontem, principalmente ontem, né? Depois de 2 dias que eu não dei satisfação, não mandei ninguém a merda. Acontece que eu vinha numa batida desde o churrasco dos guris,
o dia posterior ao churrasco dos guris, que foi 29 de outubro, eu trabalhei todos os dias. Todos os dias. Uns dias mais, outros dias menos, mas todos os dias eu trabalhei. Eu estava esgotado. Fisicamente e mentalmente falando. Esgotado. Final de semana, tinha uma promoção do estagiário ali para ganhar mais uns pila, aquela coisa toda. Trabalhei normal sábado e domingo, tá? Eu falei que não ia gravar e não gravei porque eu falei que não ia gravar porque eu queria focar nisso aí também e fazer uma gordurinha. E foi bom, foi bem bom. Foi bem bom. Sábado. Domingo eu saí pra fechar lá, não lembro quantas corridas tinha que fechar. 23 pila pra onde? Pro aeroporto, de Comfort aqui da Padre Cacique. Não vamos. Foda-se. Não vamos de 23 pila pro aeroporto. Não vamos. Eu preciso abastecer, eu vou ali no posto Barcelona abastecer. Enquanto eu me desloco, eu vou falando com vocês. E daí eu tive tanta incomodação com o passageiro no domingo, mas não incomodação desgosto com o passageiro, sabe? Teve tanto passageiro que me deixou esperando, teve tanto passageiro abusado, teve tanto passageiro. Tem uma senhora lá no Jardim Planalto que eu quase desci e a gente quase saiu nos tapas. Eu só não desci pra dar uns tapas não, porque eu não sei dar tapa. E porque ela é uma senhora, é óbvio. Nunca farei isso com ninguém. Mas só faltou isso. Lá no Jardim Planalto, no meio da tarde, me chamou pra vir uma corrida que era pra vir pra Zona Sul, por sinal, e eu ia vir pra acabar com o meu dia, aquele dia. E de fato acabou com o meu dia, né? Mas eu precisei ainda fazer uma meia dúzia de corridas depois pra chegar em casa. Eu rodei 7 minutos pra buscar a véia. Eu cheguei na frente do prédio. Com 2 minutos abriu a portaria do pátio e começou a sair gente que não parava mais. Saiu umas 15 pessoas. Nisso chegou 2 colegas. Era uma família que estava no encontro de família. Almoço, aniversário, sei lá o que, não me interessa, não vê o caso. Pediram seus Ubers e ficaram ali naquele nhenhenhen, naquele rola-rola, naquela despedida durante mais, sei lá quanto tempo, até que eu cancelei a corrida. Já tinha vermelho, já estava vermelho e tudo. Sabe, uma falta de respeito, uma falta de consideração, uma falta de tudo. E daí o girateta que eu digo, que eu já disse pra vocês, que vocês têm que evitar o girateta, sempre. O girateta é a discussão, é o embate com o passageiro. Eu não saí dali, eu simplesmente cancelei e fiquei esperando a próxima corrida, na frente do prédio. Pra quê, né? Mas eu queria justamente, naquele momento ali, eu queria justamente falar umas coisas pra aquela velha. E daí ela veio. Deu, não, senhor, tá cancelado, você não viu esse aplicativo? Como assim? Com o dedo em riste, pra mim tu cancelou minha corrida. Como se fosse a coisa mais absurda do mundo eu ter cancelado minha corrida depois de ter quase 10 minutos de espera, ou mais, bobear, né? Levando em consideração o deslocamento. Sim, eu levo em consideração o deslocamento. O cara andar 5 minutos para buscar o passageiro esperar chegar na porta do prédio pra descer, é um absurdo. Não tem nada que me justifique que isso é uma coisa normal. Nada, né? Enfim, esse foi só um dos exemplos, talvez o maior de todas as incomodações que eu tive. Tive outras ao longo desse domingo passado. 25 pila pra onde? Pro mesmo aeroporto. Estão desesperados. Paga direito, merda! Paga direito que a gente vai. Se bem que essa tá boa. Mas eu preciso abastecer, eu vou chegar lá. Tô no alerta de pane seco sem autonomia ali. Só falta piscar a luz, eu não gosto de trabalhar assim. Enfim, tá? Cheguei em casa, domingo de noite, cansado, aquela coisa toda, desgostoso com a vida, bababá. Meta batida, ponto, assunto encerrado. Quando eu levantei segunda-feira de manhã, fiz minhas contas e eu percebi que eu tinha um dia de folga, entre aspas, financeiro. Um dia financeiro de folga, né? Que eu poderia me dar o luxo na segunda-feira de não trabalhar, que eu ia sobreviver, né? Foram 3 dias e eu tô vivo, não sei se vocês percebem isso. Segunda-feira eu aproveitei, que nem fiz esse rapaz aqui, liguei o YouTube, vi canal de viajante até não poder mais. Descobri um novo canal, por sinal, Baita Rolê. Cara, que casal gente fina, Baita Rolê. Eles são malucos, são loucos, o Gustavo e a Jussara. Eles são malucos, completamente malucos. Eles já fizeram um trip de Chevette velho, de Brasília velha, de Opala velho, de motinha velha, tudo velho. Eles não gostam de pegar um carro novo, em condição. Eles pegam 856, daqui a pouco eu vou cair do ouro só por causa do diamante, só por causa dessa recusa. Baita Rolê, procurem lá no YouTube, né? Me embebedei
de vídeos. Essa parte boa, foram 3 dias dentro de casa, eu fumei um cigarro, que foi ontem de tarde, e tomei uma cerveja, que foi ontem de noite, antes de dormir. E eu fiquei muito feliz por isso, porque eu não tive vontade. Eu preciso reconhecer, confessar para vocês que eu tenho bebido muito, e muito além do necessário, ponto. Ultimamente aí, 2, 3, 4 latão todos os dias, uma garrafinha, 2 de PET, essas de litro, quase todos os dias. E daí na segunda-feira eu pensei, eu tinha 4 litrão que tinha sobrado do final de semana. Trago eu tenho, carteira de cigarro cheinha, vamos descansar, a comida estava pronta, tinha feito a marmita domingo, ainda fiz marmita domingo da noite. Vamos descansar, liguei o YouTube e fiquei lá, Não toquei na cerveja, não peguei um cigarro e não senti necessidade. Eu fiquei muito feliz quando fui dormir segunda-feira de manhã, segunda-feira da noite. Quem disse que eu consegui dormir? Corpo descansado, não tá acostumado, né? Terça-feira acordei. Então vamos dar-lhe. Vamos dar-lhe pra não tomar-lhe. Não consegui. A cabeça não deixou, o corpo repunou e eu começava a pensar em passageiro, começava a pensar nesses abusados, começava a pensar nesses preços absurdos, nesse estagiário filho da puta. Não tive motivação, não tive estômago pra sair. E pensei, eu não tenho essa folga de hoje, mas eu trabalho na quinta valendo hoje, que era a minha ideia inicial, era folgar. E depois eu vejo o que vai acontecer. Quarta-feira a mesma coisa. Agora tô desesperado de grana, mas eu tô um pouco mais tranquilo, porque eu acho que hoje eu consegui. Hoje eu venci a depressão. Será? Não sei. Talvez. Então tá explicado aí porque que eu não sei nos últimos dias, não gravei, né? Nos últimos dias eu tava cansado, me dei um dia de folga, os outros dias eu faltei, né? Faltei o serviço, faltei o trabalho, deixei alguns passageiros empenhados. E alguns de vocês também ficaram de cara, mandaram mensagem, porque não sei o que bababá. Sempre recebo, já estou acostumado. E daí agora fui presenteado pelo Alexandre, um rapaz simples de Santiago do Boqueirão, com o filhinho dele, Isaac, e a esposa. Eu perguntei porque eram venezuelanos, porque ele estava sujo, não sei se vocês perceberam, com um aspecto de morador de rua. E eu imaginei, né, que tem muito venezuelano aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre, passando dificuldades. E eu acho que ele estava ali de alguma maneira agora no shopping, passando algum tipo de dificuldade, mas quando me viu, abriu um sorrisão e veio correndo, vocês viram, né? Ganhei o dia, ganhei um ano, ganhei tudo. Tudo que eu falar daqui pra frente é bobagem. Enfim, agora vamos pra cima deles e ferro nelas de verdade. Essa quinta-feira que tá um dia maravilhoso, esvaziado, é feriado. Então eu não sei se vai ter demanda. Já recusei 3 Comfort na sequência. Agora o estagiário vai me deixar de castigo o dia inteiro. Vou ter que ligar X depois que eu abastecer e correr atrás do prejuízo, né? Então é isso, pessoal. Falando muito sério, eu tenho que só ver quanto tá a gasolina aqui. Vou colocar. Cuidem disso aí, tá? A depressão é uma coisa muito séria. Eu não sei se tenho depressão, ou se eu sou acometido por estados depressivos de tempos em tempos. Mas foi isso que aconteceu nos últimos 3 dias. Eu não consegui sair de casa, não teve jeito. E hoje eu fui mais na força do desespero financeiro mesmo, mais do que qualquer outra coisa. E vamos ver se eu consigo desempenhar e trazer o que eu preciso para casa depois. Tocou? Melhor de todas, 27 agora. Antes era 24, depois 25, agora 27 para o aeroporto. Não sei se é a primeira. Não é igual a segunda chamada, não sei se é igual a primeira, não sei se é a mesma pessoa. Passou uns 10 minutos enquanto eu abastecia, comprava o cupom, aquela coisa. Como demora esse aplicativo? Agora, então, só para não passar batido aí. Aqui na Oscar de Bittencourt, a outra era na Almirante Gonçalves. Então eu tenho certeza que não é a mesma corrida. Para o aeroporto de novo. Tá todo mundo indo embora.
Tá todo mundo indo embora, feriadão. O que será de mim, o que será de nós nesse final de semana aí? Mas pode ser que eu chegue lá e pegue uma pra Gramado. E vou dizer uma coisa pra vocês: se isso acontecer agora, eu vou. Ah, mas eu vou valendo, vou dando risada e cantando pneu. 1 para 16 minutos, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Só esse mapa louco do estagiário. O colega que chegou aqui, um Argo, acho que é um Argo. Temos que fazer um encontrinho, né, pra entregar pra vocês. Tô em déficit. E aí, meu bruxo, como é teu nome? Não tem como conhecer o nome, né? Rua lá de Gravataí, né? Não, de Porto Alegre, mano. Não é de Gravataí? Não, de Porto Alegre. Mas a gente conhece, você é dos antigos, né? Sim. Você é dos nego velho, manda abraço pros guri aqui. Tá lá, mano. Manda abraço aí. Salve, rapaziada. Um abração. Esse cara aqui é bom, hein? Tu roda o que no Argo? No Cronos também. Ah, eu achei que fosse um Argo, mas eu não vi a bunda. Da Cove também? Não, do... Particular? Eu achava que você já te conhece, já te vi por aí várias vezes. Não, eu trabalhava na Taxi 6, lembra? Aonde? Azul. Ah, faz tempo já. Trabalhava onde? Na Taxi 6. A Taxi o quê? Taxi 6. Na época tu tinha um Onix também, parava. Taxi Ace? Isso, lá de Triunfo lá. Ah, sim, nós te encontrei num posto, né? Lá isso, no, na Ipiranga. lá no. Não, te encontrei num posto lá no zoológico uma vez. Pode ser? Isso. Trocamos uma ideia. Tá, deixa eu descer lá que daqui a pouco tem Tá, mais mas 5 minutos pra ficar aqui. uma Grande presença, vai lá, Dali. Bota, vem, verdade. Falou. Boa. Eu não consigo entender nada que ele fala. Difícil de entender. Uma vez encontrei ele, agora eu lembrei. Lá no posto zoológico, lá em Sapucaia. Ia voltando de algum lugar, parei lá e ele tava num Onix bonitão. Ele trabalhava com a empresa de táxi do Polo Petroquímico, né? E daí ele rodava, fazia os transfer o dia inteiro. E ele fazia Uber de noite, eu acho, de manhã cedo, não lembro. Mas esse aí me segue desde o grupo Anjos dos Asfaltos, lá de 2017, 2018. Eu acho que ele fazia parte, inclusive, do grupo. E volta e meia a gente se perde na rua, se cruza aí. Fazia dias que eu não via ele. Era um Cronos branco também, particular, segundo ele. Enfim, vou encostar ali, eu não liguei o X ainda. Eu vi que tem um movimentinho, então se tem movimentinho tem gente. Mas eu tava falando antes no mapa, até 16 minutos para tocar aqui na região central de Porto Alegre. Então vamos chulhar para ser com um passageiro daqui, para onde for. Para onde for. Até pra Alvorada eu vou hoje. Cortou porque eu apertei no botão errado aqui. Tá lá dentro do aeroporto. Faltam 5 minutos nesse instante para eu estourar meu relógio. Eu tenho 2 para esperar ela. Dona Firmina, ali no São José, bairro. 35 pila tocou. Hoje é rápido, não tem tranqueira, né? Pega a perimetral e rasga ao meio. Em menos de 20 minutos esse pau chegou lá. Então tá boa a corrida. Tá boa a corrida. Só tem que esperar que ela me ache agora, né? Eu tô aqui na área do Uber, já mandei mensagem pra ela, estou na área do Uber. E ela tá lá dentro, agora vem vindo lá, ó. 3 pessoas. A moça já me apontou. Maria Eduarda, foi isso que eu falei pra vocês? Acho que era. 3 pessoas e 2 malas. Oi, Maria Eduarda! Ih, Maria Eduarda, oi. Vou abrir pra vocês ali atrás. Oi? Vou abrir o porta-malas ali. Ah, tá, perfeito. São 3 meninas. Talvez alguém queira sentar na frente. Não farei força. São 3 magrinhas, pequenas. Mas se quiser, não tem problema nenhum. Eu não tenho ranço com isso. Tudo certo, nada resolvido. 3 meninas, 2 falantes de inglês. Não sei de onde vem. E a Maria Eduarda, porto-alegrense, mais porto-alegrense do que eu, provavelmente. Trouxe aqui pra Dona Firmina. Agora vou... Tocou já 24 pila pra Niterói. Deu 1,26 quilômetros, né? 29 minutos, pensei no tempo, né? Hoje é rápido, aquela coisa toda, mas não, vamos combinar de 17 km pra 24 pila. Não é pra isso que eu vivo, né? Só que hoje vai ser difícil de achar corrida boa. Hoje vai ser difícil de achar corrida boa. Enquanto isso eu vou me movimentar em direção ao posto Inca, que eu julgo ter uma demanda melhor naquela região ali. Hoje a PUC não funciona, mas tem um hospital, tem os Rossi. Só julgo, né? Só julgo. E ali eu vou mijar também. Primeira mijadinha do dia, 12h15 agora. E ver se eu consigo uma corrida
justa a partir dali, né? E é isso, de qualquer maneira, são 12h15, fechei 3 corridas agora, 70 pila, um pouquinho mais de 1 hora. Não dá pra reclamar desse começo, né? Bate e volta no aeroporto, mais 10 pila pro bar. Tá ok, né? Só que o mapa tá desesperador, não dá nem pra olhar pra ele, né? Não dá nem pra olhar pra ele. 1 de 16, dizia quando tava lá no aeroporto. Aterrorizante, imagina passar 16 minutos pra vir uma corrida. Eu não sei o que é isso. Teve uma temporada na praia, eu trabalhei lá. Foi a última que eu trabalhei. Eu trabalhei 2 temporadas na praia, assim, de ir toda quinta-feira ou quarta-feira às vezes, ficar até domingo lá. Daí eu vinha pra casa domingo de noite, resolvia as questões em Porto Alegre, voltar, porque a família da minha ex-esposa tem casa em Atlântida Sul, né? Então eu tinha pouso fácil e tal, não precisava me preocupar com isso. E Atlântida Sul é praticamente dentro do edredom da praia, né? Sacaram? Atualmente eu tenho pouso lá também, só que em Arroio do Sal, na casa da minha tia, no caso. E Arroio do Sal já fica um pouco distante da civilização para trabalhar com Uber, né, e tal. Mas não foi por isso que eu deixei de ir, por causa de Arroio do Sal, Atlântida Sul. Não foi isso. Foi que teve uma temporada, eu não lembro qual foi o ano, acho que foi em 2020. Não, foi antes da pandemia, talvez foi a temporada antes da pandemia. Acho que foi isso mesmo. 2020. Olha, 32 pila pra onde? Vasco da Gama, em Alvorada. Eu falei que eu ia pra Alvorada, então vamos dar ali. Pegar ali na PUC, provavelmente. Exatamente, eu falei antes do hospital, né? Conheço os Mercolável e as vacas também. Pegar no hospital da PUC e levar para o Vasco da Gama, naquela região lá que tem Vasco da Gama, Marquês do Pombal, Marquês do Herval, lá na Alvorada atrás do Agostinho, se não me engano, né? Chama Americana, pode ser? Acho que é isso. R$32 para 16 km no Comfort. Isso é luxo hoje em dia. R$2. Ah, por que eu dobrei aqui? Tá de sacanagem comigo. Tô rateando, desculpa. Eu sei o que é. O ex tá achando que hoje é domingo. Domingo tem feira na Frei Germano. E eu vim no automático, nem pensei. Só dobrei a esquerda. É só seguir reto pela Frei Germano, sair na Ipiranga, dobrar a esquerda e pegar a passageira no hospital, né? Mas nessa quadra aqui tem feira no domingo e hoje é feriado. E daí o ex se atrapalha com essas questões porque ele sabe onde tem essas feiras e ele interrompe o trânsito naturalmente nos dias que elas acontecem, nos horários que elas acontecem. Só que ele não sabe que hoje não é domingo, hoje é feriado. E feriado não tem feira aqui, como vocês podem ver. Mas é interessante saber isso, né? Existe uma inteligência artificial e uma ignorância artificial também, né? Inteligência artificial no sentido de que não é dia útil, tem feira. Mas faltou alguém dizer que não é todo dia, né? Faltou algum programador chegar, não, é só domingo, tá? O feriado é diferente de domingo. Feriado não quer dizer que seja domingo. Mas o que eu tava falando antes? Esqueci. O que eu tava falando antes? Esqueci. Sobre a praia. Então teve uma temporada lá, acho que era 2020, que eu ia todo final de semana para trabalhar lá. E eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais trabalharia na praia, com exceção daquela semaninha entre Natal e Réveillon. Porque ou tu vai trabalhar às 3 horas da manhã na saída das festas para ganhar dinheiro, 2 da manhã, né? Ou tu passa raiva o tempo inteiro. E eu lembro que eu ficava, às vezes, não era 20 minutos sem corrida. Eu ficava 1, 2 horas sem. Se eu ficasse parado, eu não tinha corrida. Eu era obrigado a me movimentar sempre em direção ao centro de Capão da Canoa, porque era a única lugar. Trabalhava ali entre o horário que eu costumava fazer é a partir das 4 da tarde até meia-noite, né? Às vezes eu ia no final de semana, eu ia até. Normalmente era final de semana que eu trabalhava lá, mas às vezes eu ia até mais tarde e tal, se tinha alguma festa mais forte, uma demanda melhor.
Então chegava ali entre 8 e 10 da noite, só saía gente de Capão da Canoa para ir para algum lugar. Por dois motivos. Primeiro, estava cheio de motorista como eu. Para restrição na emergência SUS. Cheio de motoristas. Somente em casos de risco de vida. Tu tropeçava em motorista de aplicativo lá. E segundo, o público da praia ele tem uma característica diferente. Eles estão de férias, né? Então eles se propõem a caminhar. Não tem tanta corridinha curtinha como tem aqui. Lá as corridas, quando tem, as longas, de 10, 12, 15 km. As curtinhas não acontecem. E se acontecerem, é tiro no pé, porque é dentro de Capão da Canoa e o trânsito é um caos. Enfim, eu parei de trabalhar lá. Eu lembro que lá era assim, não tinha corrida. Tu tinha que se movimentar, correr de um lado pro outro. Era enlouquecedor. Agora como é que é o nome do passageiro que eu nem vi? André, tem que achar a André. O PIN dela tá aqui. Então ali tem 4 pessoas sentadas. Ali tem mais 2, todas distraídas. Aqui tem mais uma. Lá tem mais outra. Ninguém vem. Tô vontade de pegar o megafone agora, sim. Bom dia, Andréia, seu Uber chegou. Sabe? O PIN tá aqui, eu já vi a bolinha azul, né? Tá correndo por aqui. Tá correndo por aqui. Não sei quem eram essas pessoas que é minha passageira. Tô com preguiça de baixar o vídeo e perguntar. Porque eu não queria ir pra Alvorada. Chegou. Bom dia, Andréia. Isso. Ah, tava aguardando. Eu tava ali na frente, da outro lado. Não, tranquilo. Que bom que me viu, então. Recalculando a rota aqui. Eu falei que era na Americana, mas não é. Aqui pra mim é... Aqui é centro de Alvorada. Eu não queria falar com vocês ali. Na próxima parece que é asfalto. Eu queria falar com vocês no paralelepípedo, porque eu quero concluir o assunto da praia, que eu acho que já é pertinente falar. Sempre tem novatos, né? Contra a minha vontade ou não, né? Alheio, contra não. Contra não. Tem nada contra quem é motorista de aplicativo, quem resolve ser motorista de aplicativo. Nada contra, cada um na sua. Cada um sabe onde aperta o seu sapato. Mas quem vem me perguntar como começar, eu não deixo de dar a real. Deixa pra ser Uber se tu não tiver mais nenhuma alternativa na tua vida. Daí tu vem pra esse mundinho. Dito isto, né? Agora começa a temporada de verão. Não de fato, porque de fato o pessoal só vai pra praia mesmo aqui no Rio Grande do Sul a partir do Natal, depois do Natal, né? Mas esse final de semana já deve ter um movimento diferenciado. Esse é o final de semana. Normalmente, esse feriado de 20 de novembro, pra mim, na minha época, que os velhos gostam de falar isso, né? Na minha época, esse feriado não existia esse feriado, né? O dia da consciência negra sempre existiu, mas não era feriado. Mas a coisa de 2, 3, 5 anos, sei lá, é feriado. Mas tradicionalmente aqui no Rio Grande do Sul, o feriado de 15 de novembro é quando o pessoal que tem casa na praia vai pra praia pra abrir a casa e limpar, né? Já esperando para a temporada do verão. Ou tô errado? Então agora o pessoal já começa a ir, né? Quem tem casa lá e tal, já começa a se movimentar. Então o movimento lá do litoral já começa a aumentar. Sem contar que depois da pandemia a realidade no litoral mudou muito, né? Muita gente se mudou para lá pela possibilidade do home office e muitos não voltaram. Muitos continuam morando lá. E Capão da Canoa, principalmente Capão da Canoa, que é onde eu frequento mais, na verdade, como motorista aplicativo, já tem uma estrutura que falta muito pouca coisa para uma grande cidade, né? Se é que ela já não é uma grande cidade. Então muita gente foi e continua, já está morando lá, e ela já tem uma vida própria, coisa que não era assim na minha época, né? Na minha época não tinha nada no litoral entre meados de fevereiro e final de dezembro. O litoral ele só acontecia depois do Natal até o início das aulas, né? O pessoal ia para lá, passava as férias, depois voltava tudo. E só moradores e poucos moradores resistiam no litoral gaúcho, né?
alguns centros urbanos com mais, outros com menos. Lá em Rodissão, onde a minha tia mora, por exemplo, lá era uma vila 30 anos atrás. De fato era uma vila, mas uma cidadezinha que tinha até 27 pila pra onde? Iguatemix. Agora tu veio, merda. Tava corrida e voltava pra câmera, esse rapaz daquela moto, camiseta do Grêmio ali, ó. Parou aqui do meu lado na Alvorada. Pegou um adesivo. Ele e o amor dele. Pega aí, amor, dizer ele pra mim. Não alcancei o adesivo. Buscar aqui a 6 minutos de distância, Rua 1. Deve ser no Algarve. 26 pila pro Iguatemi. Eu tô no Comfort, não liguei o X porque eu queria ter essa fala com vocês aí. Já me estendi, pra variar, né? Enfim, agora eu começo o movimento, então, só pra concluir que eu tava com o meu raciocínio. Agora eu começo o movimento na praia, no litoral gaúcho. Pra quem não é daqui, tá? Região metropolitana de Porto Alegre, onde tem lá cerca de 40% da população do estado. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. A região metropolitana fica a cerca de 100 km do litoral gaúcho, que já é considerada também uma região metropolitana, entre Cidreira e Torres, né? Porque ela já está conurbada, digamos assim, as cidades já se encostaram, já tem um povo, uma população fixa e que é considerada uma região metropolitana, já está lá, tá no Google. Procure no Google que vocês vão ver que existe uma lei que definindo a região metropolitana do litoral norte gaúcho, que, se eu não me engano, conta com cerca de 300 mil habitantes fixos, né? Pessoas que moram nessas cidades entre Cidreira e Torres. E agora, no período de verão, grande parte dessa população da região metropolitana se transfere de alguma maneira, pelo menos aos finais de semana, para o litoral norte gaúcho, né? Por causa do calor, por causa da praia, para aproveitar aquela coisa toda, férias, enfim. E as cidades aqui ficam esvaziadas. É o caso de Porto Alegre hoje no feriado, não tem ninguém aqui. Eu estou em Alvorada no caso, mas é grande Porto Alegre. Então existe esse movimento natural e também os serviços vão atrás, né? E um desses serviços que vão atrás são os motoristas de aplicativo, que existem há 10 anos em Porto Alegre. Ontem, pelo que eu entendi nas redes sociais, a Uber fechou 10 anos em Porto Alegre. Então há 10 anos que existe esse movimento de motoristas de aplicativo irem trabalhar no litoral nesta época, né? Minha experiência, então. Agora eu vou trazer tudo isso para dizer a minha experiência. Toda essa introdução é para dizer a minha experiência. Vale a pena, valendo. E quando eu considero que alguma coisa vale a pena, é que ele é melhor do que o normal. E o normal vamos considerar Porto Alegre no meu caso, certo? Então só vale a pena sair daqui de Porto Alegre. E eu estou comparando Porto Alegre com ele mesmo, na época dele mesmo. Eu não estou comparando o janeiro de Porto Alegre com o dezembro de Porto Alegre. Não, estou comparando o janeiro de Porto Alegre com o janeiro de Porto Alegre. Ponto, né? Só vale a pena sair de Porto Alegre para trabalhar no litoral, na minha opinião, entre o Natal e o Réveillon. Porque daí a cidade de fato fica esvaziada e lá fica completamente lotado. Então tem muito mais gente do que o normal, inclusive caótica ela fica, na verdade. Fica caótico, Capão da Canoa fica caótico, o trânsito fica intransitável. Fora isso, na minha opinião, é melhor trabalhar em Porto Alegre em janeiro do que trabalhar no litoral norte em janeiro. Com raras exceções de horários que seriam as madrugadas do final de semana, tá? Então, para tu que deve estar pensando, boa tarde, só informar na portaria Casa 22. Puta que pariu, que merda! Só pelo abuso eu vou entrar, que vai me levar pro Iguatemi, mas só pelo abuso já me deu dor de barriga. Tá, então é esse aqui, ó, esse condomínio aqui, Juruá. Não sei nem o nome do passageiro. Ah, tem um Uber aqui já esperando. Que nojo, sabe? Que nojo. Casa 22. Tá, então essa é a minha experiência, tá? Vai ter alguns dias que vai ter um movimento diferenciado. Bom dia, meu amigo, vou pegar o passageiro na Casa 22.
Isso. Oi? É Daniel. 905. Não sei porque que eles pedem CPF, não sei o que eles fazem com o meu CPF, sabe? Mas um banco de dados é só ir na reta dizer. Passei o recado, então na minha opinião só vale ir pra praia entre Natal e Réveillon, com raras exceções de alguns dias isolados, quando tem algum evento especial. E aos finais de semana de madrugada, coisa que eu não gosto. Daí é uma opinião particular minha, eu tenho pavor de trabalhar de madrugada. Em Porto Alegre eu já não trabalho, e na praia muito menos, né? Por causa do público, da algazarra, da gritaria, do nhenhenhê, da bebedeira, por causa de tudo isso. But é um movimento considerável que vale às vezes o envolvimento. Não o meu, talvez o teu. E adivinha se tá parado me esperando aqui na casa 22? Tem ninguém aqui na frente. Além de entrar, tem que esperar. Mas é muito abuso. Puta que pariu. Não tava gravando. Ah, meu Deus. Um dia eu vou aprender a trabalhar no YouTube, sabe? Puta que pariu. Descasquei a guria. Tá, então chega. Que bom que não gravou. Na verdade foi bom, sabe? Descasquei a guria. Eu descasquei as gurias. 1h26. Olhando o posto BR no Neymacher. Esse que tem aqui no Bourbon. Na frente do Bourbon, entre o Bourbon e o Guatemix mijar. E depois esperar meu principal passageiro do dia. O próximo. Só pra tu não me chamar de louco. Mas não que eu não seja. Mas eu não vou te entregar isso de bandeja. Explicar o que aconteceu no take anterior, então. Eu cheguei, larguei a moça do Guatemi, abri a câmera e comecei a falar, como se estivesse gravando. Enfim, descasquei ela. E daí quando eu fui finalizar o take, que eu me dei conta que não tinha apertado no play. Espero que não mostre ele. Não pretendo. Não é a minha ideia. Não é a minha ideia identificá-lo. Não sei se é motorista aplicativo, espero que não, sinceramente. Espero que não, sinceramente. Eu desci aqui pra mijar. E tem um senhor ali na frente que eu espero que não apareça na tela. Que pilota um Etios sedã. À minha direita aqui. Eu desci, ele tava paradinho ali, junto às lixeiras, fumando cigarrão e tomando um latão de polar. Agora são 1h30 da tarde. Primeiro que eu fiquei com inveja dele, depois passou rapidão, que eu lembrei ainda hoje que eu fiquei 3 dias em casa e tomei apenas uma garrafa de litro ontem enquanto vi o jogo do Grêmio. E não sei porque eu tomei aquela garrafa. Sabe aquele argumento psicológico que o cara tem, que o bebum tem? Vamos tomar uma cerveja porque tá dando o jogo do Grêmio. Vamos tomar uma cerveja porque tá dando... eu vou fazer um churrasco. Vamos tomar uma cerveja porque eu... tomei uma cerveja assim, como quem vai a merda. Depois me dei conta, não precisava. Desnecessário, graças a Deus eu me dei conta disso, talvez tenha virado uma chave na minha vida, sabe? Mas tava ele ali, tomando latão de polar e fumando cigarrão. E daí eu abri a porta e disse: eu não acredito, eu te conheço, já te vi na internet. Eu disse: que legal, meu bruxo. Esse é o meu prazer, diz ele pra mim, prazer é todo meu. Eu fiquei pensando, pergunto ou não pergunto se ele é Uber? Não perguntei. Se eu tivesse perguntado e ele dissesse sim, eu sou, eu ia ter que falar alguma coisa pra ele, né? Pô, vamos combinar, né? Espero que tu não esteja trabalhando, pelo menos. Espero. E aí nisso voltei, já mijei, já liguei o aplicativo, já tocou 28 pilinhas. Peguei aqui na Plínio Brasileirano, lá pra Ipanema, cruzar a cidade. Que delícia, cara, é pra isso que eu vi. Uma piadinha com ela assim: na minha época era bom esse supermercado aqui. Ela assim: não, mas é muito bom, vale a pena, se tu mora na região, vem aqui. Eu disse: não, mas tu não entendeu. Na minha época esse mercado chamava-se Super Bom. Isso mesmo, era atacado, né? Hoje é Supermercado Cruzeiro aqui na Juca Batista, em Ipanema, do lado do posto da Margarida. Já tocou. Vou pegar aqui mais 40 pilinhas assim, só vou somando. Hoje só tô somando. Quando eu fechar essa daqui a 40 minutos, 38 na verdade, lá na Vila Augusta, vou estar com 200 pilinhas. E nada mais. Que delícia, cara. Pegar aqui na Coab Cavalhada,
Coab da Cavalgada, pegar o Diogo e na ruazinha daquela senhora que um dia eu tive problema nas redes sociais, lembram? Espero não me incomodar com os guri. Mas já tive ali algumas oportunidades na Coab depois daquilo ali. Eu passei batido, inclusive uma vez eu comentei com vocês, eu tava fazendo mostrar pra vocês a rua, né? O pessoal quer ver a rua, não quer ver essa cara feia. Tava fazendo uma manobra aqui nessa escolinha que tem. Logo que tu entra na Coab, bem na rua esquerda, no final da rua tem uma escola. E no final, depois dessa escola tem uma vila, uma invasão da Coab Cavalhada ali. Eu fui levar uma passageira ali esses dias, coisa de 2, 3, 4 semanas atrás. Daí quando eu tô fazendo a manobra de noite, era às 8h30 da noite, 9 horas. Eu acho que era a minha última viagem do dia, não lembro. Eu só penso isso porque dificilmente trabalho de noite na Zona Sul, a não ser quando eu esteja voltando pra casa, né? Mas enfim, eu trouxe ali a passageira. E desde que eu tô manobrando, uma gurizadinha tá jogando bola na quadrinha de terra ali. É do YouTube, é do YouTube, é do YouTube, é do YouTube. Eu disse, somos do YouTube, não sei o que. Dá autógrafo, diz um dos guris. Que autógrafo, que vão se enxergar? Faz cocô que nem tu. Falei pra ele, deu risada. Tiraram foto, disse que iam me seguir, não sei se me seguiram, não interessa. Enfim, essa Coab Cavalhada na Zona Sul de Porto Alegre, quem não conhece. Enfim, não vou falar muita coisa, porque aqui eu sou já tô marcado aqui, pelo menos por uma família eu já tô marcado, né? Essa é a rua principal, lá no final tá o fim da linha do Coab Cavalhada, o 65. Normalmente ela tá trancada aqui, mas hoje tá de boas. Eu tenho que pegar na rua direita ali no final meu passageiro, levar lá pra rua, não sei que rua que é, mas é lá pra Vila Augusta, em Viamão. 40 pilinhas no Comfort. Não dá pra esperar muita coisa na vila, uma viagem da vila pra vila num dia de feriado, um dia de domingo, né? 3 adultos, 2 crianças, uma de colo. A criança menor, que já tem uns 4, 5 anos de idade, comendo uma maçã, coisa mais linda. E um carrinho de bebê pra colocar no porta-malas. Esse é o menor dos problemas. A questão é que eram 5, né? E a criança de colo tava no colo, não tava na bebê conforto ou nada que o valha. Enfim, cancelado com sucesso. Agora eu vou até aqui o condomínio do Dunga, que fica na sequência aqui. Vou parar aqui só por causa do paralelepípedo, que fica aqui na sequência, à esquerda, achar uma sombra e almoçar, assim como que vai a merda. Alerta para cenas repugnantes. Vamos lá então, 2h17, parei nessa rua aqui que é a Benjamin Moresco, que fica entre a Coab e o Jardim Verde, loteamento do Dunga, né? Já cansei de passar a falar sobre isso. Não é dele, mas ele já morou aqui, pelo menos ele já morou aqui. Tem um campo ali, parece que a casa é dele ali ainda. Enfim, já falei sobre isso várias vezes, sempre sem certeza alguma. O clássico, olha só. Guisadinho com batata. Feijãozinho novo que eu fiz. Rapaz com um tratorzinho. Esse de limpar canto de rua. Ali na frente tem um ônibus do DMLU. Acho que eles devem estar limpando o loteamento, né? Enfim. É pra isso que eu vivo. Ó, pessoal, vocês têm que melhorar a dicção de vocês, sabe? Hoje mais cedo, o Juan, eu não entendia nada que ele falava. E olha que ele tá falando aqui, um cara que não tem a melhor das dicções. Reconheço isso. Deveria fazer fonoaudiologia pra qualquer coisa, ou qualquer coisa que eu valha aí pra... A única coisa que aconteceu nesse intervalo, eu preciso dar os parabéns pro Mota, que a ideia dele é genial, que ele teve de fazer a distribuição dos adesivos dele, que além de gerar engajamento, que tá todo mundo olhando os stories dele o dia inteiro, as pessoas vão chegar e vão pegar. Ele tá largando tipo João e Maria, né? Largando as migalhas, os adesivos dele, no caso. Pelo que eu vi ali, uma versão nova. Eu não tenho aquele ali ainda, por sinal.
Ah, moto, fica a dica aí, eu quero teu adesivo, vamos marcar um ponto aí. Eu te dou o meu do Papai Noel e tu me dá o teu aí novo aí, com a tua caricatura. E eu tava olhando as histórias dele, tá largando pelos pontos da cidade, então isso aí gera engajamento, porque as pessoas estão sempre olhando as histórias dele, naturalmente, né, orgânico. Aqueles que têm interesse, é claro, né. E sem contar que fica mais fácil pra todo mundo, né, que tá rodando pra uma rua, olha só, pá, tô indo lá, fica off, vai lá, pega o adesivo, resolvido o assunto. Enquanto eu tava vendo esses stories dos adesivos do Mota, a única coisa que aconteceu, agora tem que ligar X. Que não vai tocar pelo jeito, né? Passou um senhor no Virtus, preto, buzinando, não sei o que, bababá. A única coisa que eu entendi é que ele veio em casa almoçar porque a mulher mandou. O resto eu não entendi mais nada que ele falou. Só sei que ele me seguia, me buzinou, me cumprimentou, me desejou um bom trabalho. Mas ele falava as coisas que eu não entendia porra nenhuma. Não melhorou em nada. Dica para lavar óculos, tá? Eu aprendi isso aqui na marra agora, depois que uso óculos. Não consigo mais ficar sem. Isso significa que a idade chegou de alguma maneira. Demorou, mas chegou. Sabonete líquido ou detergente de louça neutro, né? Faço aqui, depois passo bastante água sem esfregar com nada. E depois tu seca com papel higiênico. Aquele mesmo que limpa a bunda, né? Limpo, né? Óbvio. Não precisa falar sobre isso, né? Fica bom. Só que hoje eu esqueci de fazer isso antes de sair. Fazia 3 dias que esses óculos estavam jogados em cima do meu banquinho lá. Tá, chega de papo furado, vamos ligar X. Me seguir trabalhando, que tá bom, pelo menos até agora. Já tocou aqui, tem que pegar a Pamela aqui na sauna Lembaca pra levar pra Redenção. Daí a Tainá chegou pra mim, bateu no vidro que eu tava concentrado e perguntou: tu tem adesivo? Eu se tenho. Ela assim, é que meu namorado tá com vergonha de te pedir. Esse negrão desse tamanho, com latão de cerveja na mão, tá com vergonha de vir pedir adesivo. Tu me segue, meu bruxo? Sigo. Motorista de aplicativo? Sim. Ou de bus? Não, de aplicativo. Grande presença. Tu mora aqui na Coab? Moro. Show de bola. Quer adesivo então? Aham. Então tá, deixa eu finalizar aqui. Sabe aqueles lugares que tu... Eu vou falar pra ti que é motorista de aplicativo. Que tu só conheceu depois de motorista de aplicativo? Cara, eu já falei... Não sei se já falei aqui no vídeo, acho que sim. Acho que sim. Quando eu comecei aqui, tava desempregado, tinha um carro na garagem. Gosto, não vou dizer que eu adorava dirigir ou que eu gostava de dirigir. Não sei se eu adoro dirigir, mas sim, eu gosto de dirigir. Sou curioso pela cidade, gosto de conhecer os lugares que eu não conheço. Então eu achava que eu tinha algumas ferramentas que favoreceriam o meu trabalho, né? Achava não, eu acho que... Eu tenho certeza que pra tu ser motorista de aplicativo, tu tem que pelo menos gostar de dirigir. Se tu não gostar, vai ser difícil. Vai ser complicado. Vai ser bem complicado. Tirando esse detalhe, então, eu achava que eu conhecia Porto Alegre. Achava. Já falei isso aqui uma vez, agora lembrei, inclusive. Mas como a audiência rotativa, como diz o Fetter, quando eu via pra casa da minha avó nos início dos anos 90, eu morava em Santa Maria até terminar o primeiro grau. Na minha época era primeiro grau. Eu vim morar em Porto Alegre em 92 com minha avó aqui. Então até ali eu vinha todo verão passar as férias com ela. Eu ia na verdade pra Rua do Sal, pra casa da minha tia, que eu já citei hoje inclusive. E passava na ida e na volta 2, 3 dias, uma semana às vezes, na casa dela na Protásio Alves. E também nas férias de inverno, né? E eu adorava ler o quê? O Guia Achei, aquele mesmo que tinha os mapas. Não sei se não deve existir mais o Guia Achei, né? Mas era um guia telefônico e daí tinha os mapas da cidade. Eu lia aquilo ali e adorava, achava que conhecia, porque eu era curioso. Então eu ficava decorando o nome das ruas e tal, enfim, das principais avenidas. Tanto que, mais uma de 7,91. Não, pra rodoviária eu não vou, ainda mais hoje.
Eu vim pra cá com uma viagem de 7,91 aqui pra Marechal Floriano. Já vou chegar na Marechal Floriano, já calma aí, tá muito ansioso pro meu gosto. Larguei a Moça da Redenção, depois peguei na João Pessoa e vim aqui pra Marechal Floriano por 7,91 no Comfort. Será que mudou a mínima do Comfort? 2 seguidas de 7,91. Mas essa aqui pra rodoviária não é a mínima. Mas a que eu vim daqui pra cá era 1,4 km, se eu não me engano. Tá, mas deixa onde eu tava no raciocínio. Eu adorava ler os mapas e tal. E daí quando eu comecei, primeira rua que eu fui, Dário Tota, no bairro de Teresópolis. Não, a primeira não. A primeira eu peguei na Coronel, na Travessa Escobar, e levei para aquelas ruazinhas que são a Travessa da Maçô ali. Mas no mesmo dia, a segunda, terceira, quarta corrida, eu peguei para viagem lá na Caraí e levei para Dário Tota. Eu até questionei a moça: moça, você tem certeza que é Dário Tota, não é Mário Tota? Até então eu conhecia de nome a rua Mário Tota, dessas minhas leituras do Guia Cheio, sabe? Agora Dário Tota eu não sabia que existia. Não, moça, é Dário Tota mesmo. Tu tem certeza? Eu meio que, sabe, tipo, querendo... Não, mas é Dário Tota, eu moro lá. Aquele prédio que tem bem no comecinho, condomínio. Eu tenho certeza que se tu trabalha em Porto Alegre, tu só levou passageiro lá. Daí eu engoli aquilo ali e fui. Descobri que existia uma rua Dário Tota. E daí, dia após dia, eu comecei a descobrir que eu não conhecia porra nenhuma de Porto Alegre. E até hoje. Hoje não aconteceu, mas toda semana, pelo menos, tem alguma rua que eu vou que eu não sabia que existia. Ou que eu vou pela primeira vez, mesmo que soubesse que existia, que eu vou pela primeira vez na vida. Essa quadra aqui, então, eu só descobri que existia e com este nome, dei bons ouvidos para isso. E este nome é Caminho dos Antiquários, que fica na Marechal Floriano, entre a Fernando Machado e a Demetrio Ribeiro à direita e Coronel Genuíno, essa que atravessa aqui, ó, né? Que é uma confluência. Porque a Fernando Machado termina naquela faixa de segurança que vocês estão vendo um pouquinho ali na frente, ó. A Floriano Peixoto termina naquela 17 pila pra onde? Pux, vamos dar. Vou pegar o passageiro então aqui na Sarmento Leite para levar lá para o Hospital da PUC. Então deixa eu mostrar para vocês essa quadra que termina naquela faixa de segurança que nós vamos junto ali agora e começa na Fernando Machado, que é nas minhas costas. Chama-se Caminho do Antiquário, dos Antiquários. Eu já mostro pra vocês, ó. Essa rua que atravessa aqui à esquerda, ela atravessa assim, ó, é a Coronel Genuíno. À direita é Demetrio Ribeiro, é o final da Demetrio Ribeiro. E à esquerda, onde eu vou começar agora aqui, começa José do Patrocínio, né? Só queria falar isso no take anterior ali, só pra tu não me chamar de louco. Ah, eu já falei isso hoje, né? Então passa batido por esse bordão. Esse já foi dito, check. O que eu tava falando mesmo? Joey Montana. Esses só os amantes do Pretinho Básico vão saber a referência. Joey Montana. O que eu tava falando mesmo? Caminho dos Antiquários, exatamente. Como eu tava falando então no Caminho dos Antiquários, eu não sabia que existia uma feira ali todo sábado das 9 da manhã até as 16 horas, por exemplo, que fecha aquela quadra e tranca todo o trânsito, porque aquela ali é uma rua de retorno para quem vai para a Cidade Baixa a partir da Loureiro da Silva, por exemplo, a não ser que tu passe por dentro do posto, mas esse assunto para um outro podcast, né? Então eu descobri, é isso que eu queria dizer, depois que virei motorista de aplicativo. Eu tenho certeza que tu já descobriu alguma coisa aqui ou na tua cidade que tu só descobriu depois de motorista de aplicativo. Então deixa no comentário aí teu exemplo, só para não passar batido. Outro lugar que eu só conheci depois de aplicativo, motorista de aplicativo, é aqui a rua Souza Lobo, que faz um U, literalmente, aqui na Vila Jardim. Ó, 9h37, buscar na Carlos Renato de Souza, Renato Fonseca. Vamos dar. Bom, eu ia mostrar o U da Souza Lobo, né? Que sempre me chamava a atenção nos mapas do Guia Cheio, que aqui nessa região, nos loteamentos, tem as avenidas circulares, né? Já viram isso? Já olharam no mapa? Inclusive existe uma das avenidas que chama Avenida Circular.
Mas todas elas são assim. E no eixo central tá a Saturnino de Brito. E um pouco mais adiante é essa que eu tô manobrando agora, mas a Carlos Renato da Fonseca é pra baixo. E tá dando, sei lá, quase 1 quilômetro a mais se eu fosse fazer o U pra mostrar pra vocês. Então foda-se o U, 10 para as 4 da tarde. Glória Groove. Ah, sabe quanto... Só falta a palavra, o nome, a sílaba pra fechar teu raciocínio. Glória Groove. Pra quem não sabe, a Glória Groove é uma artista nacional, né? Cantora. Personagem do cavalo que chama Daniel. Cavalo e bons ouvidos pra isso, tá? O ator, ou o responsável pela Glória Groove, chama-se Daniel alguma coisa que eu não sei o nome, não vem ao caso. Mas por que esse assunto aleatório assim da Glória Groove? Porque o rapaz que eu trouxe aqui agora pra esse prédio na Ipiranga, igual a ela, ou ele, não sei, porque o rapaz não tava, não sei nem se é travesti, transexual, qualquer coisa que o valha, não sei como chamar, e não tô nem fazendo nenhum tipo de juízo de valor na questão. O fato é que a Glória Groove é um drag queen, né? Ou uma drag queen representada por esse rapaz chamado Daniel, que eu não sei o sobrenome. Mas esse para meu passageiro, igualzinho a eles, todos os traços, sabe? E eu olhei assim. E daí eu comecei a pensar, mostra a pessoa me cuidando, não sei se ela me segue e tal. É aplicativo também. Acabou de deixar o passageiro. Eu dei espaço para ela sair para não tirar do recuo. Eu fiquei olhando várias vezes, mas será que é? Será que pergunta? Será que não pergunta? Pode ser que se ofenda, né? Ah, por acaso tu não é aquele ator, aquela atriz, aquela cantora que é drag queen, não sei o quê. Se eu fizesse essa pergunta, a pessoa, o rapaz poderia se ofender. Aqui, tá me chamando de gay, tá me chamando de drag queen, ou travesti, qualquer coisa, né? Eu preferi não perguntar nada, só fiquei pensando, mas daí eu dei conta, assim, não, esse aqui é Leonardo. O nome daquela lá é Daniel. Eu sabia porque um dia eu vi a entrevista do Daniel, assim, bem aleatório, passando num programa desse da televisão. Tava o Daniel lá. Até então eu nunca tinha parado pra pensar que a Glória Groove era um travesti. Não, ok, eu sabia que era, mas nunca tinha parado pra pensar que aquilo, ou aquele personagem, né, a Glória Groove, por trás tinha um CPF, né? Enfim, vocês entenderam o que eu tô falando, né? Daí eu lembrei, não, o CPF da Glória Groove é Daniel, não é Leonardo. Então, esse rapaz aqui não é a Glória Groove. Mas muito parecido. Entrou mudo e saiu calado, só pra não passar batido. Enfim, trouxe aqui então pro Nine, aqui na Ipiranga. Estourou uma dinâmica de mais 3, mais 4, mais 5 em toda a cidade. Parece um sábado de tarde, sabe? O movimento tá bom. Fechei 240 pila agora às 4 horas da tarde. Não posso reclamar de nada. Quem reclama é louco. Eu só não tô afim de ligar X. Não tô afim mesmo. Fiz 2 X só hoje. Acho que fiz umas 12 ou 13 corridas. Umas 3 X. A primeira. Depois a moça que eu tirei lá da Coab e levei pra Redenção. Acho que foram só essas 2. Eu fui pra Alvorada e voltei de Comfort. Foi de... Eu peguei no hospital da PUC, se eu não me engano, né? Levei pra lá, né? Uma moça que tava cuidando de alguém, exatamente. Depois eu peguei a mais educada, aquela que eu deixei no Iguatemi. A moça que eu levei pra Zona Sul também não foi no X. Que eu levei lá pra Ipanema, no supermercado Cruzeiro. Enfim. Tava gostoso até então, parou de tocar pelo jeito. Mais uma, eu peço música. Vou atravessar o riacho agora. Se tivesse uma ponte que deveria ter, né? Um viaduto aqui, uma ponte. Pá! Era só ir ali, ó, atrás desses prédios, pegar o Carlos e levar pro hospital da PUC. Ah não, mas eu peço música não, essa é a terceira. Já vamos pedir música no Fantástico, então toca aí, ó. Vermelho, da Glória Groove, 4 e 8 da tarde. Ver se consigo entregar um adesivo para aquele rapaz que passou por mim buzinando.
Tem adesivo do Romulo, me conhece, me buzinou, talvez ele queira o meu, né? Não vai rolar. Não fiquei bem enquadrado com ele. É um Onix Plus cinza ali à esquerda. Tem um adesivo dos guri. Quem é ele? Faço a menor ideia. Enfim, acabei de trazer o Highlander aqui para Benjamin. Mais um passageiro bloqueado com sucesso, só para não passar batido. Deixa eu compartilhar com vocês um cuidado que eu tenho, às vezes só. Às vezes. Na verdade eu não sou muito de postar, fazer esse sprint. Ó, vamos ver se pega o colega lá. Fazer esse sprint do 10,80, não vou pegar ninguém. Arabutã, vamos dar ele, pegar onde? General Couto de Magalhães, vou fazer a volta. Sou muito de fazer print de colocar com os nomes estranhos, engraçados e tal, que a gente carrega de um lado pro outro, né? Mas de vez em quando eu faço. Não vou dizer que eu não faço, que senão eu teria sido baita um hipócrita. De vez em quando eu faço. Acabei de fazer com o Highlander, por exemplo, né? E daí eu fiz enquanto esperava ele me deixou esperando, tive que mandar 4 mensagens. Depois ele disse: olha só, tem 4 mensagens tu aqui. E o aplicativo dizia que tu estava lá em cima na Protásio ainda. Cancelado com sucesso. Eu peguei ele na Barão do Amazonas ali, bem numa parte que não tinha como parar na calçada. Sorte minha que hoje é feriado, né? Era bem naquele trecho ali, quase chegando em Ipiranga, onde é um fluxo gigantesco e é uma tranqueira geral. E bem ali ele me deixou esperando. Olha só, 4 mensagens e o aplicativo me dizia que tu tava lá na Protásio. Vai se fuder, merda. Cancelado com sucesso. But, enquanto eu esperava, but é mas, porém, todavia, entretanto, pra quem não entende inglês, assim como eu, tá? Eu também não entendo inglês porra nenhuma, só pra não passar batido. Mas a palavra but eu aprendi em algum lugar da vida. But, enquanto eu esperava ele, eu printei lá e coloquei no stories do Instagram. E daí eu me lembrei a plaquinha, né? É isso que eu queria compartilhar com vocês, a plaquinha. Normalmente, os meus passageiros me seguem. A maioria dos passageiros que me seguem, eles me seguem no Insta. Alguns seguem no Instagram, no YouTube, é verdade, né? Mas a maioria não se dá o trabalho, né? E vê ali, Diário de Uber Oficial no Insta. E me segue no Insta. E daí eu coloquei no Stories. Pensei, esse cara vai entrar aqui, eu vou estar mal-humorado como tava, com tromba como tava. Ele vai me seguir e vai ver o nome dele ali. Não vai dar legal, né? Não vai dar bom. Arranquei a plaquinha. Arranquei aqui, tipo, eu tirei assim, pá, escondi aqui na frente. Dito e feito, ele entrou no carro. 4 mensagens, parecia que tu tava na Protásio. Isso aí. Mas eu tava aqui te esperando. 1 minuto já, falei pra ele. Aí, esse adesivo, do que se trata? É meu canal, Diário de Uber, segue aí. Aonde? No Insta? Sim, não, no YouTube. No YouTube, querido, só vai ver isso aí amanhã, né? Pelo menos agora a gente evita o constrangimento. 5h05 da tarde. Tô me sentindo um caçador de Pokémon agora. Parabéns a Mota mais uma vez. Pelo menos me engajou nessa brincadeira de pegar adesivo. Tô vindo buscar o Max aqui no Bourbon Valig, não, Country, pra levar lá pra Borges de Medeiros. E a coisa de 40, acabei de confirmar ali, 39 minutos, pra ser bem preciso. O Mota largou um stories dizendo que deixou 2 adesivos no poste aqui na Tour de Rose, lá em cima no 580. Eu vou ali ver qual é que é. Vamos junto? Espero que não tenham passado antes. Caçador de Pokémon aqui. Vivi pra isso. Vamos chegar junto ali. Abriu o sinal. Agora nós vamos pegar a pista do meio, que essa da esquerda é pra conversão à esquerda. E o Max disse que me espere. Já calma, vou demorar 3 segundos a mais do que tu gostaria. Em frente ao 580, então descer depois da rótula lá em cima. O rótula é o da rótula é o 500, né? Depois tem o 400, o 360, o 260. Acho que é isso. Esses condomínios à esquerda da Tour de Rose aqui. Vamos ver se a gente encontra junto. Vou virar a câmera aqui. Agora já vão pegar os 2 primeiros aqui, que são essa cor salmão. Esse é o 330, errei por 30. E esse aqui é o 400. Tá, então esse próximo aqui deve ser o
500 e 580 e tem mais um. Então tem que passar a rótula, fazer o retorno lá e descer naquele poste ali, ó. Será que o Mota sabe direitinho dos números? Porque 580 só se é esse aqui, ó. 580, tá, achei o número. Agora vamos achar o poste. Estamos com tempo, hein? Não, aqui não tem. Aqui não tem nenhum adesivo dele. Pode ser naquele outro poste ali então, né? Filho da puta. Filho da puta, não tem. Os guris do moto tão rápido, hein? Não tem também naquele ali, então só me resta aquele ali. Ou ele não sabe nada de número. Aqui também não tem. Ah, caí na pegadinha do Caí na pegadinha do modo. Eu tinha colocado mais cedo na frente do 260. Vê se tem no 260 ainda. Ah, mandar mensagem xingando ele agora. O que ele tá pensando, tio? Eu tenho mais o que fazer. Ah, meu Deus do céu, que bobagem isso. Cadê o 400? 260 é do lado da academia lá. Esse aqui é o 330, 260 do lado da academia, aquele ali, ó. Aqui não tem também. Que filho da puta. Que filho da puta. Não é filho da puta nada, ele teve uma baita de uma ideia. Pra quem tem tempo de ficar correndo a 260, isso aqui, ó. Mas não tem também. Enfim, não rolou por hora o adesivo do moto. Parabéns mais uma vez, ó. Tu conseguiu. É isso aí, ó. Isso aí é engajamento orgânico. Natural, né? Ninguém me obrigou a fazer isso. Eu fiz porque eu quis. 15 para 6 da tarde. 18 com 32. Pá, eu não acho justo a pessoa pagar 18 e 32 de cancelamento. Também eu não acho justo eu receber 174 de cancelamento às vezes, né? Aconteceu que caiu uma reserva aqui daquelas que o pessoal cancela em cima da hora, né? Que aparece lá Uber Reserve Comfort, para pegar aqui na Redenção para levar para o bairro Nonoai. Por sinal, eu vou pegar uma aqui na Redenção para levar para o bairro Nonoai também. Mas é outra passageira ali na outra rua, na Via de Castro. Daí quando eu tô cheio, eu já vim com medo, né? Pegar na Redenção, daí vai ter chimarrão, vai ter cadeira, vai ter criança, vai ter bola, vai ter cachorro. Daí a moça mandou mensagem, eu vinha vindo ainda. É Uber Pet, né? Eu disse não. Tu pediu o Comfort. Eu tô com um cachorrinho, tu leva? Eu disse não. Daí tu tem que pedir o Uber Pet. Daí ela não respondeu mais nada. Eu cheguei aqui, parei ali. Quando eu parei ali, faltavam 3 minutos ainda para fechar o horário da reserva, que era 18h40, agora são 18h38. Ela cancelou. Recebi 18 com 32. Eu recebi essa chamada, estava na Love Black. Eu andei 2 minutos. Podia ser sempre assim, né? Mas não é justo. Vamos combinar que isso não é justo também. Para achar ir lá, para levar lá para Alcebiades. Do Requio Park, tá lá no bairro Nonoai, naqueles condomínios, provavelmente. Cadê ela? É aqui nessa esquina ela marcou. Com certeza ela vem do parque também, né? Deixa eu mandar mensagem aqui. Nunca pensei, às 7h24 da noite anoiteceu em Porto Alegre, na Joaquim Nabuco, Cidade Baixa, do dia 20 de novembro, feriado, quinta-feira, que estaria com mais 8h50. Não tem de dinâmico. Não está acontecendo isso nem nas sextas-feiras primeiras, no caso, quinto dia útil. Ah, uma porta ficou aberta, qual foi? Ah não, eu que liguei a luz para falar com vocês. Enfim, tá mais 8h50 aqui, eu tô me mijando, tô aqui na Nabuco. E não tá tocando, vocês podem ver. Ah, já sei, vou ali naquele posto que tem ali na João Pessoa com a Ipiranga ali.
Poço Rodóio, se não me engano, pessoal super educado. Ó, Mocampo. Tem bagunça ali hoje. Enfim, espero que realmente seja demanda, essas mais 8,50. Não seja só um samarisco para tirar os motoristas de casa, né? Se é que tem alguém em casa. Não, deve ter, muita gente não deve ter saído hoje, então. Mas se tiver demanda, que venham todos pra rua. Que venham todos. Dá uma tristeza cada vez que eu venho num Zafra e vejo um colega carregando porta-malas, sabe? Ah, me dá um ruim. E pior que eu vejo isso praticamente todos os dias que eu vou no super. Agora eu fiz uma duplinha de Zafra. Eu trouxe lá na Cidade Baixa. Baita viagem, por sinal. Achei que fosse assim. Achei que ia ser a minha última corrida. Pro Zafra da Cavalgada. Tá, fechou. Isso aí era 7h30, agora são 8h18. Não, era um pouco mais. Era umas 15 para as 8 mais ou menos. A viagem não demorou tanto tempo assim. Daí quando eu tava na metade do caminho, trocou o próprio Zafra da Cavalhada para trazer pro Zafra da Otto. Disse, não, rancho não é, com certeza não é. Então, as duas moças estão procurando alguma coisa específica, não encontraram lá, vieram pra cá. Tudo certo. Daí quando eu tô entrando nessa cancela aqui, pra deixar elas, tocou lá na Vila Assunção. Eu disse, tá, fechou, não é no Zafra. Pra levar lá pro Cais Embarcadeiro, 40 pilas. Que delícia, cara. É pra isso que eu vivo. Daí tá, tô deixando as duas moças ali. Daí tá terminando de carregar um casinho dos antigos caralho, sabe? O colega tá terminando de descarregar o rancho da véia. E a véia sentada dentro do carro. Ai, fico triste, sabe? Fico triste. Como tem colega que não sabe se valorizar. Como tem. Enfim, 8h19 da noite. Pensei que ia ser a minha última. Que nada. Vamos pegar mais essa aqui em direção a Cais Embarcadeiro, então. Chega por hoje. 9h18 da noite, anoiteceu já. Já anoiteceu em Porto Alegre, né? 9h18 da noite aqui na Avenida Nonoai, Zona Sul de Porto Alegre, já em direção ao Cafofo do Sol. Minha casa, minha vida. Que baita dia de trabalho, senhores. Saí hoje sem nenhuma expectativa. Achava que ia ser um dia bem modorrento, vazio, sem chamadas, com muita raiva. Achei que 4 horas da tarde estaria em casa de volta. Mas não foi isso que aconteceu. Muitíssimo pelo contrário. Tocou como se não houvesse amanhã. Foi bom também porque não tinha trânsito, mas não faltaram corridas. Graças a Deus. Aproveitei todas. Inclusive a última, que eu não posso falar. A última sempre surpreende, né? Porque eu não conseguiria, eu não tenho sabedoria para falar do último passageiro sem falar um monte de merda. Só um detalhe, no meio da viagem colocou perfume para chegar cheiroso na festa. Mas enfim, o cara completamente fora da casinha, literalmente fora da casinha. Deixei ali na brigada. Parece que vai ter show do Tchê Barbaridade. Trouxe lá do centro. E daí eu tava vindo me arrastando aqui em direção à Zona Sul. E tocou uma corrida que eu não quis pegar, porque tava muito longe pra buscar. 10 pilinhas aqui pra dentro. Essa não me movimentou. Então, chega por hoje. Ó, mais uma, 10 pilinhas pra onde? Pegar no Zafra em direção à família Gonçalves Carneiro. Não, essa hora com certeza incomodação no Zafra. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez no final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais e que não foram, faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição. Olha só o movimento da Campos Velho em direção ao Vicente Monteja. Nem parece feriado, né? E só para avisar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição, não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.